Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Olá, muito bom dia. Mais um sábado com vocês para falar sobre qualidade de vida no nosso Viver Bem. E hoje com o tema epilepsia, uma das doenças neurológicas mais comuns do planeta. A epilepsia é um tipo de transtorno mental crônico que afeta homens e mulheres de todas as idades. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de epilepsia. Tema do Viver Bem, que recebe mais uma vez o neurologista Pausanias de Carvalho aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho sobre essa condição. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom Seja dia. bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado. Doutor, então, para a gente começar o programa de hoje, o que é a epilepsia? A epilepsia é uma doença do cérebro. Faço questão de ressaltar isso porque até há pouco tempo havia um conceito de que a epilepsia era doença de outros órgãos. Mas a epilepsia é uma doença do cérebro que causa mudanças no funcionamento. Então, o cérebro passa a funcionar de uma forma diferente, assim, de repente. Então, a pessoa está aparentemente bem, aparentemente normal, e o cérebro dela passa a funcionar de uma forma diferente. Então, ela pode perder a consciência, pode cair e pode ter contrações musculares. Nós preparamos um vídeo, então, para entender como é que funciona um pouquinho esse caminho dessa alteração no nosso corpo. Eu queria que o senhor acompanhasse comigo para a gente comentar um pouco. Nosso cérebro é uma verdadeira máquina. Nele, milhares de células trabalham conduzindo impulsos elétricos para qualquer atividade que realizamos. Para mover um braço, por exemplo, ele envia impulsos através dos nervos até os músculos, que se contraem ou relaxam. O problema é que em algumas pessoas, um grupo de neurônios pode se comportar de maneira anormal, causando uma espécie de curto-circuito. O resultado é uma atividade involuntária do corpo, a chamada convulsão. Essa alteração, doutor, ela pode se apresentar por quanto tempo? Normalmente, uma crise desse tipo dura de 1 a 2, no máximo 3, 4 minutos. Então, é uma crise rápida, mas tem pessoas que às vezes têm crises de longa data e que têm crises que duram mais tempo. Então, algumas pessoas passam horas tendo uma crise como essa. Essa alteração cerebral, ela ocorre na infância, desenvolve-se na vida adulta? Como é que começa uma pessoa, se torna um epiléptico? A história evolutiva da epilepsia é a seguinte. Então, a incidência ela é grande nos primeiros anos de vida. Então, quando a criança nasce, ela tem um grande risco de ter epilepsia nos primeiros anos de vida. Depois diminui essa incidência e ela vai aumentar novamente lá na fase avançada da vida. Então, algumas pessoas idosas passam a ter epilepsia depois de uma certa idade. E uma vez que ela passe a ter, isso pode ser reversível? Tem algumas formas de epilepsias que são benignas. Então, como eu falei, tem um grande número de epilepsias aparecem na infância e algumas desaparecem. Depois de uma certa idade, elas melhoram e desaparecem. Então, algumas formas são benignas, mas outras são mais graves. Quais são as causas, doutor? Por que ocorre essa alteração? Nós dividimos as epilepsias em dois grandes grupos. Um de epilepsias que são genéticas, então são herdadas. O outro são adquiridas. Então, são causadas por várias doenças. Então, a pessoa pode sofrer um trauma de crânio importante, pode sofrer uma meningite, pode sofrer um acidente vascular cerebral e desenvolver uma epilepsia. Os sintomas da epilepsia são exclusivamente as crises, os tremores, ou há outros sintomas perceptíveis? Não, existem vários tipos de crises com várias manifestações, algumas bem atípicas. Então, por exemplo, uma epilepsia que é bem comum na infância, chama-se crise de ausência. Então, o que é uma crise de ausência? A criança fica simplesmente parada, não mexe nada durante 1, 2, 3 minutos, pronto, e passa. E depois volta tudo ao normal. Então, é extremamente difícil, às vezes, até de ser reconhecido. Muitas vezes a família nem percebe. Às vezes é a professora na escola que reconhece que a criança está tendo crises de autismo, de ausência.
As convulsões são as manifestações mais comuns? É a mais característica. Então, a epilepsia é uma doença conhecida, né, pela humanidade há milênios. Então, é uma doença bíblica e sempre foi cercada de preconceitos. Por quê? Porque eles acham que, por ser uma doença que aparece subitamente e causa aquelas contrações muito acentuadas, então algumas pessoas passam muito mal durante uma crise. Então, as pessoas não entendiam como que isso acontecia, e aí a crise ela tem uma duração, melhora e a pessoa volta ao normal como estava antes. Então, é uma doença bem curiosa, porque é uma doença que tem manifestações clínicas até assustadoras e é seguido de uma recuperação completa. Mas pode-se dizer que ela pode-se dizer que é uma doença que não causa um mal que não seja o psicológico, já que é cercada de preconceitos, e o senhor mencionou que acontece a crise e, de repente, o paciente tem aquela recuperação e segue a vida normal. Pois é, tem casos que a crise tem uma duração, a pessoa recupera totalmente. Agora, é uma doença que tem outros riscos. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma crise no meio da rua, ela pode ser atropelada. Se ela tem uma crise dentro d'água, ela vai morrer afogada. Então, tem esses inconvenientes. Então, durante a crise, a pessoa perde a consciência na maioria das vezes e ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe como se defender. Então, ela pode cair dentro de casa e pode bater o rosto no móvel e machucar, ou até sofrer uma lesão grave, né? Então, é uma doença que tem vários inconvenientes, além de riscos. Ela tem cura? Existem formas benignas, como eu falei. Então, tem algumas formas que são benignas, que duram um determinado tempo na vida da pessoa e desaparecem sozinhas. Agora, tem formas que não. Então, tem formas graves. Tem algumas formas que, a partir do momento que começam, nem com o tratamento elas melhoram. Tanto que existe hoje cirurgia para tratar algumas formas de epilepsia. Tratamento, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente quer saber mais um pouquinho das opções. Existem tratamentos disponíveis para a epilepsia? O Dr. Paulo nos vai explicar já depois do intervalo, que é bem breve. Viver bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Epilepsia é uma doença do cérebro muito antiga que o Dr. Pausanes hoje ajuda a esclarecer, a tratar, a explicar para vocês de casa as opções de tratamento, desmistificar alguns preconceitos ainda existentes em torno dessa doença. No bloco anterior, perguntei para o Dr. Pausanes, tratamento. Ele até chegou a mencionar que para alguns casos há a possibilidade de cirurgia. Quais são as opções de tratamento então, doutor? Hoje existem medicamentos muito eficientes para tratamento de várias formas de epilepsia. É claro que para cada tipo de epilepsia tem um tratamento mais ou menos específico. Então, alguns medicamentos são mais indicados em um tipo, outras são mais indicados em outro tipo de tratamento. Mas existem medicamentos hoje bastante eficientes. Então, não há por que ter-se tanto medo quanto tinha antigamente dessa doença. Porque, alguns anos atrás, tinha um único medicamento, que era o Comital, né? Algumas pessoas até se lembram, né, do Comital. Foi o primeiro medicamento desenvolvido e colocado à disposição da medicina para tratar a epilepsia. Mas hoje não. Hoje existem vários medicamentos com eficiência, com segurança maior do que os medicamentos mais antigos. E, em alguns casos, tem até tratamento cirúrgico também. Eles seriam para controle dessas manifestações? Pois é. Os medicamentos, eles controlam as crises e ajudam até a diminuir a evolução dessa doença. Então, algumas pessoas, quando tratadas corretamente, depois de um certo tempo, podem até parar de tomar remédio e podem se sentir curadas. Agora, né, tem pessoas que às vezes têm formas de epilepsia que mesmo tomando remédio não respondem adequadamente, não melhora e às vezes são obrigadas quer dizer, existe a alternativa de tratamento cirúrgico. A cirurgia tem a grande vantagem de curar, então é um tratamento curativo.
Então, quando indicado, tem indicação e a indicação é baseada no tipo de crise e a cirurgia pode curar a doença. Muito bem, já que é uma doença cercada aí de preconceitos, eu queria convidar o Dr. Pausanias para a gente ir ali para o plasma, responder alguns mitos e verdades sobre a epilepsia, já que ela é tão antiga, mas ainda há a falta de informação, né, doutor? Muita. Primeiro, mito ou verdade? Durante uma crise convulsiva, deve-se segurar os braços e a língua da pessoa. Mito ou verdade, doutor? Mito, não é necessário fazer isso, né? O máximo que você precisa fazer é colocar essa pessoa numa posição confortável, que ela não se machuque durante a crise e que ela não aspire a secreção que ela vai emitir, porque ela pode babar, ela pode às vezes vomitar, né? E se ela estiver deitada de costas, ela pode aspirar esse vômito. Próximo ponto, então, para o doutor responder para a gente. Olha só, é possível manter a consciência durante uma crise de epilepsia? Mito ou verdade? Verdade. Algumas formas de epilepsia, a pessoa não perde a consciência. Eu já ia arriscar que era mito, já que o senhor falou ali que normalmente perde a consciência, mas é normalmente. Na maioria das vezes. Então, tem pessoas que às vezes podem apresentar uma crise focal, como a gente chama, e ela ter aquela contração numa parte do corpo e não perde a consciência, não chega nem a cair. Então tá. Próximo item, então, para o doutor responder. Toda convulsão é epilepsia? A gente não costuma tratar dessa forma. Então, uma convulsão é uma crise epiléptica, mas a gente chama de epilepsia a pessoa que tem crises convulsivas repetitivas ao longo de um tempo. Então, uma única vez, a gente não pode dizer que seja uma epilepsia. Mito ou verdade, Dr. Pausanias? O estresse é um fator desencadeador de crises de epilepsia? Mais ou menos verdade. Então, o estresse pode piorar, agravar todas as doenças, né, conhecidas pela medicina. Mas a epilepsia, especialmente, ela não sofre uma influência muito grande nesse aspecto. Eu já vi pessoas que só tinham crises quando ficavam estressadas, aborrecidas, irritadas. Mas isso é raro, não é muito comum. Então, esse é um meio a meio. Meio a meio. Próximo item, então, mito ou verdade? A epilepsia é uma doença mental? Esse termo doença mental é um termo um pouco impreciso, tá? Então, quando a gente diz assim, doença mental, você está dizendo que é uma doença da mente, tá? Ela é uma doença cerebral, é uma doença do cérebro. E quando a gente fala doença mental, a pessoa sempre leva para o lado de retardo mental, de doença mental. Fica um pouco que são coisas também, né? diferentes, isso. É uma das causas do preconceito que existe em relação à epilepsia é porque há um conceito bem antigo de que toda pessoa que tem epilepsia, ela é retardada mental, ela tem deficiência mental. Isso não é verdade. Então, muitas pessoas têm epilepsia e são pessoas normais mentalmente. Próximo item, então, mito ou verdade na tela. Existem medicamentos capazes de controlar totalmente a incidência das crises? Sim, existem hoje medicamentos bastante eficientes e podem controlar totalmente as crises. Como eu falei agora há pouco, algumas pessoas, quando tratadas corretamente, depois de um certo tempo, podem até parar de tomar remédios. Muito bom. Mito ou verdade? A epilepsia é uma doença neurológica, não mental. Aquilo que a gente acabou de explicar, né, doutor? Né? Esse termo doença mental, né, ele é um pouco impreciso. Então, ele é uma doença cerebral. Mas então, posso chamar, então, de doença ou seria uma condição? Não, é uma doença, porque ela tem um início, ela tem uma evolução e ela tem, né, ela pode agravar com o tempo e pode levar a consequências nefastas, né, graves. Então, é uma doença. Na tela do Viver Bem, mito ou verdade? Os pacientes com epilepsia não podem dirigir. Esse é um grande problema, porque algumas pessoas têm crises leves, bem ocasionais e que podem levar uma vida, vamos assim, normal. Dirigir, tomar banho de piscina, tá? Mas sempre com um risco. Porque, às vezes, quando mesmo a pessoa estando bem controlada, tomando medicamento, pode acontecer de ter uma crise e ter um risco. Então, né, essa aqui é uma situação que, de vez em quando, nós somos chamados a opinar, né? O Detran, então, pede lá uma opinião. Esse rapaz pode dirigir?
Tá, a gente não tem um elemento que possa garantir isso, mas sempre tem um risco. Agora, tem algumas pessoas que às vezes são disciplinadas, que tomam o medicamento direitinho e aí pode dirigir. Muito bem, estamos falando sobre epilepsia. O Viver Bem vai para mais uma pausa. Você de casa, não saia daí. Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Muito bem, hoje o nosso programa recebe mais uma vez o neurologista Pausanes de Carvalho, hoje falando sobre epilepsia, uma doença antiga que ainda é cercada de mitos e verdades. Por isso nós listamos alguns e o doutor está ajudando a todos nós a entender um pouquinho mais sobre esta doença do cérebro. Então, vamos continuar com os mitos ou verdade, doutora. A epilepsia pode acometer todas as idades. Sim, tem uma incidência grande nos primeiros anos de vida, depois diminui essa incidência, né, ao longo da adolescência, início da vida adulta, e vai ter uma incidência aumentada novamente lá na vida avançada, na idade avançada. Então, quando a pessoa fica mais idosa, ela tem algumas doenças que podem levar ao aparecimento de epilepsia. Na tela do Viver Bem, mais um mito ou verdade sobre epilepsia. O paciente com epilepsia pode ter uma vida normal. Com certeza. Então, algumas pessoas têm epilepsias, fazem tratamento, são disciplinadas, obedecem às orientações médicas e podem levar uma vida inteiramente normal. Próximo item, então, mito ou verdade, devemos dar dose extra do remédio ao paciente quando ocorre uma crise? Não é bem assim, até porque quando você dá um remédio para a pessoa, esse remédio demora horas para fazer um efeito satisfatório. Então, se a pessoa tem uma crise e ela melhorou, ela está bem, talvez não precise nem levá-la ao hospital, talvez no máximo consultar o médico, ligar para o médico, pedir uma orientação. Agora, seria bom, logo que possível, levar ao médico que o acompanha para ele fazer o ajuste de dose ou trocar algum medicamento, tomar alguma atitude que for necessária. Mito ou verdade, pacientes com epilepsia têm dificuldades mentais? Algumas pessoas têm epilepsia e têm outros problemas neurológicos. Então, por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral. Então, a criança sofreu uma lesão na hora do parto, nasceu com um problema neurológico, desenvolveu de uma forma anormal e começou a apresentar epilepsias muito cedo. Então, essas crianças vão ter também deficiência mental, epilepsia e outros problemas. Então, se a pessoa tem outros problemas neurológicos, né, ela pode ter epilepsia que vai agravar esses outros problemas neurológicos. Mas não é a epilepsia que levou aos outros problemas neurológicos. Muito bem, vamos voltar ali para as nossas poltronas, doutor. Deu para a gente aprender bastante coisa já sobre a epilepsia, mas eu ainda queria esclarecer alguns pontos. Por exemplo, a alimentação, ela pode ajudar a controlar essas alterações neurológicas? Não tem nenhuma influência, nenhum alimento piora, melhora, agrava, não tem nenhuma influência a alimentação, não. Costuma ser um diagnóstico complicado, difícil do médico identificar que trata-se de epilepsia? Às vezes sim. Então, tem muitas situações que o paciente apresenta crises, que você vê clinicamente que são crises epilépticas, mas não aparece nos exames complementares para que você possa falar, tá aqui, ó, tá confirmado, isso é um tipo de epilepsia, ou às vezes não é nem só confirmar o tipo de epilepsia, que é epilepsia, mas sim o tipo de epilepsia. Porque, como eu falei, tem várias formas. Então, algumas mais graves, outras menos graves. Então, algumas tratam com um tipo de medicamento, outras tratam com outro tipo de medicamento. Mas esse diagnóstico vai ser somente clínico? Não, esse diagnóstico ele depende muito do eletroencefalograma. Então, o eletroencefalograma é o exame mais eficiente, mais específico para fazer diagnóstico de epilepsia. Mas como é que o paciente ele consegue pensar, opa, preciso procurar um médico, de repente posso ter epilepsia? Pois é, a pessoa tem uma crise, como eu falei, na grande maioria das vezes essa crise ela é bastante, tem vários sintomas, a pessoa cai, apresenta contrações, ou às vezes a pessoa se desliga, então a pessoa percebe que ela ficou fora dos sentidos durante um determinado tempo. Então, isso é uma alteração neurológica.
Ela tem que ir ao médico para definir o que é aquilo. Até porque ela pode ter uma crise leve num determinado momento, mas em outro momento ela vai ter uma crise mais grave, com risco de vida. Então ela tem que ir ao médico e definir o que é isso. O senhor falou um pouco sobre cura, mas a cura ela só acontece com cirurgia ou, de repente, o paciente que toma os medicamentos adequadamente, em um determinado momento da vida ele já não vai ter mais epilepsia? Como eu falei, tem formas genéticas de epilepsia, que são doenças que a pessoa herda, então ela começa a apresentar crise numa determinada idade, e algumas dessas epilepsias têm idade biológica para começar e uma idade biológica para terminar. Então a gente chama isso de padrão biológico de evolução. Então são doenças que começam num determinado momento e terminam num determinado momento. Há um prazo específico, doutor? Tem. Então, por exemplo, epilepsia do tipo ausência. Começa a 3, 4 anos de idade e desaparece na adolescência, 10, 11, 12. Pronto. Então, né, a criança, nesse período, ela pode ter várias crises e depois disso ela não vai ter mais. Então, ela vai ser curada. Então, a doença, ela tem uma evolução natural e essa evolução é de uma idade até uma determinada idade. Por se tratar de uma alteração neurológica, quem tem epilepsia pode consumir bebida alcoólica? Não. Então, né, essa é a única restrição absoluta. Então, o álcool é um eficiente desencadeador de crise. A pessoa que tem propensão a uma crise epiléptica ou a uma epilepsia, se ela quiser ter uma crise, é só beber. Então, o álcool é um eficiente desencadeador de crises. As crises têm uma frequência pré-determinada de acordo com o tipo? Tem algumas formas que são mais frequentes, mas de maneira geral não tem assim uma regularidade. Então a gente vê isso muito no consultório. Pessoas às vezes passam meses ou até anos sem ter uma crise. Quando vê, tem uma sequência de 2, 3, 4 crises bem próximas. O que quem está em casa, ao presenciar uma crise de epilepsia na rua, de uma pessoa que não é conhecida, o que aquela pessoa que está presenciando pode fazer naquele momento para ajudar? Como eu falei, no máximo, colocar essa pessoa numa posição confortável. Então, se ela estiver caída, coloca ela de lado. Então, para ela não aspirar vômito ou a saliva, tá? Mas não precisa tomar nenhuma outra medida. As pessoas acham que tem que tirar a língua, porque a língua está obstruindo a respiração, tem que enfiar alguma coisa na boca. Não é necessário, até é contraindicado. Por quê? Você vai enfiar alguma coisa lá na boca, você vai machucar a língua, vai quebrar um dente. E isso não é necessário, não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Muito bem, já agradeço mais uma vez, Dr. Pausanes, a sua visita. Agradecemos a você de casa. Sábado que vem estamos de volta. Tenha um ótimo fim de semana. Até mais. Tchau.